Fala moçada, tudo tranquilo? Como vocês estão? Gente, vamos seguir a matéria com mais uma aulinha seguindo a parte de calorimetria. Hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é a parte de calor sensível e calor latente. E depois, quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, tá bem? Aulinha número 2, ainda sobre o assunto de calorimetria. Vamos lá então. Então, pessoal, vimos na aula passada que o calor é uma forma de energia e na calorimetria nós estamos, medindo o calor, medindo o calor. Se você tem uma lenha sendo queimada, quanto de calorias está sendo liberado dessa lenha, né? Se você estivesse queimando um pouquinho de álcool, não façam isso, né, numa latinha, quantas calorias estão sendo liberadas da queima desse álcool e assim por diante. Se eu tenho, um objeto, um corpo exposto ao sol, né, recebendo o calor do sol, quantas calorias ele está recebendo? Então, o que é a quantidade de calor mesmo, que nós vamos representar pela letra Q, né? Q maiúsculo, tá bom, pessoal? Q de quantidade de calor. A quantidade de calor é a medida numérica da energia térmica, ou seja, do calor, transferida entre o quente e o frio ou durante uma mudança de estado físico, medido em Joule. Vamos destacar aqui com canetinha marca-texto, né? Eita, não quer funcionar direito esse negócio. Ah, é. Então, Joule no sistema internacional ou em calorias, né? O cal na prática. Lembrando que aqui nós estamos fugindo do sistema internacional, né? Então, usamos pouquíssimo, a menos que o exercício peça. Então, a unidade mais comum, né, utilizada é sempre a caloria, como vocês fizeram nas listas de exercício até aqui. Portanto, essa quantidade de calor, então é o seguinte, quando uma substância ela recebe calor ou ela cede, vamos falar em receber calor só para facilitar um pouquinho, nós podemos notar duas consequências, vamos chamar assim. O que? Então, quando esse corpo recebe calor, nós observamos nele uma variação de temperatura, que é ele esquentar ou esfriar, né, no caso dele estar cedendo calor, ou então ele pode sofrer uma mudança de estado físico, tá? Então são essas duas coisas que a gente vai discutir na aula de hoje, que quando uma substância recebe calor, ou ela muda de temperatura, ou ela muda de estado físico. Uma observação importante, essas duas coisas elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Até anotem aí, se ela tiver variação de temperatura, ela não tem mudança de estado físico. E caso ela esteja sofrendo, né, mudança de estado de agregação, ela não tem mudança de temperatura. A temperatura permanece constante durante a mudança de estado físico, certo, pessoal? Até esqueci de falar ali no comecinho, vou parar um pouquinho só para falar o seguinte. Coloquem seus fones de ouvido, né? Que com fone de ouvido fica melhor de ouvir a minha explicação, a minha aula, né? Lembre que o meu equipamento aqui ele não é profissional, né? E tenho em mãos, tá? O caderno de física, caneta, lápis, borracha para quaisquer anotações aí, tudo bem, gente? Então, continuando. Então, a quantidade de calor, tá? Ela pode ser ela pode causar duas coisas: ou variação de temperatura sem a mudança de estado físico, ou a mudança de estado físico sem a variação da temperatura. Ok até aqui? Lembrando que o que é a caloria mesmo? A caloria, gente, ela é definida da seguinte maneira, tá? Imagine que nós temos aqui 1 grama de água, tá certo? Uma gotinha de água, 1 grama de água. E essa gota, ela está a uma temperatura inicial, a temperatura padrão usada aqui foi de 14,5 graus Celsius. Claro que isso ao nível do mar também. Eu forneço a essa 1 grama de água 1 caloria. Essa 1 caloria ela foi responsável pelo quê? Pelo aquecimento dessa 1 grama de água. De quanto? De 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, qual é a variação de temperatura que nós percebemos aqui? A variação é de 1 grau Celsius, certo? Portanto, nós entendemos, eu vou só apagar aqui esse ΔT, tá? Para não atrapalhar a nossa leitura aqui, né? Então, nós entendemos que a caloria é a quantidade de calor necessária
para elevar de 14,5 para 15,5 graus Celsius, ou seja, para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, esse é o padrão, variação de temperatura de 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água, na massa de 1 grama de água, claro, água pura, né, sem nenhuma mistura, sob pressão normal. Quando ele fala sobre pressão normal, ele quer dizer que isso é ao nível do mar, né, ou seja, pressão de 1 atm. Essas unidades usuais são definidas em função do aquecimento de certa massa de água, que no caso é a massa de água de 1 grama. Então, gente, vamos agora falar um pouquinho aqui sobre o calor sensível. Então, imaginemos como está a foto aqui. Você pega uma panela, põe água ali e acende a boca do fogão, né? A água, a princípio, está a temperatura ambiente, a temperatura que ela sai lá da torneira, né? Então, você liga ali e deixa um certo tempo. Se dali a 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, você, né, colocar a tua mão ali dentro, ainda não está tão quente assim, dá para pôr a mão, né? Se estiver muito quente, não vai pôr a mão lá para não queimar, óbvio, né? Você vai sentir que a água já esquentou um pouquinho, né? Então, o que essa quantidade de calor aqui da queima do gás fez com essa massa de água, né? Fez com a temperatura dela, mais precisamente, fez com que a temperatura subisse, né? Ou seja, sensível vem disso, a gente pode associar a sentir o aquecimento. Ou seja, o calor sensível é o calor que produz variação de temperatura. Importante, sem que ocorra o que? Mudança de estado físico, sem que o estado físico da matéria seja alterado. O que seria mudança de estado físico? Nesse caso, seria a vaporização, né? Então, mudança de estado físico é isso. É a fusão, que é o derretimento, né? É a vaporização. Ou o contrário, né? A liquefação, né? Ou condensação e a solidificação. Também tem a sublimação. Exemplo, então, quando colocamos água para aquecer no fogo, estamos aumentando a sua temperatura. Isso no primeiro momento. Claro que quando a água chegar a 100 graus Celsius, né, isso ao nível do mar, aí nós vamos observar uma outra coisa, tá? Bom, ainda falando do calor sensível, vamos agora para a fórmula, tá? Essa equação, né, essa equação da quantidade de calor sensível, atenção que eu vou falar agora, ela é conhecida como equação fundamental da calorimetria, tá? Então, falar equação fundamental da calorimetria é a fórmula da quantidade de calor sensível. Gente, se lembram que o calor específico é igual à quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura? Sim ou não? Na verdade, gente, nós vamos continuar trabalhando com essa fórmula, que é a fórmula do calor específico, né? O Czinho é o calor específico. Porém, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou isolar o Q, porque o Q é a quantidade de calor, Q representa as calorias que eu quero medir, e vou chegar nessa equação aqui, ó. Então, se o M está dividindo, passa multiplicando o Czinho, como está aqui. Se o ΔT está dividindo, passa multiplicando o Czinho. Essa equação, que eu vou destacar lá bem aqui com marca-texto, é a nossa equação da quantidade de calor sensível, que eu vou chamar de QS. S de sensível. Então, veja, a quantidade de calor sensível, ela causa uma variação de temperatura, mas não tem mudança de estado físico. Essa expressão nos mostra que a quantidade de calor sensível, QS, é diretamente proporcional. O que significa ser diretamente proporcional mesmo, gente? Significa que se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Por quê? Porque todas essas grandezas, né, quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura, estão ambas no numerador. Por isso, ela é diretamente proporcional. Então, é diretamente proporcional à massa do corpo. Essa massa sempre em gramas, tá bom, gente? Portanto, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura, né? Então, quanto mais massa, mais calor precisa para esquentar, obviamente. Ao calor específico, Czinho, né? Ou seja, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Pois nós vimos que quanto maior o calor específico, pior condutor térmico é o material, ou seja, ele é melhor isolante. Isolante térmico são os materiais que têm dificuldade em variar a temperatura, né? Demora a esquentar ou demora a esfriar.
E também a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer. Ou seja, quero esquentar mais e mais e mais, eu tenho que fornecer mais e mais e mais calorias, né? Calor, quantidade de calor. Então, essa é a expressão para a quantidade de calor sensível. Vamos fazer um exemplozinho bem simples aqui. Massas iguais de 5 líquidos distintos, deixa eu só mudar para a canetinha, tá? Cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, mas repara que eles têm calor específico diferente, né? Suficiente apenas para aquecê-los, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, ou seja, não vai ter mudança de estado físico. Aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento é qual? Então ele deu aqui esses materiais, né? Água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio. Faltou a tabela, né, com o calor específico desses materiais aqui. Ou seja, gente, agora que eu reparei que não veio. Mas mesmo assim, eu vou falar do resultado para vocês. Faltou a tabelinha do calor específico. Me desculpem, uma falha aqui, ó. Mas, se tivesse dado, vocês iam ver o seguinte. A resposta seria o mercúrio. Pela equação, percebemos que a variação de temperatura é inversamente proporcional ao calor específico. Ou seja, vai sofrer maior variação de temperatura a substância que apresentar menor calor específico. Então, eu ia dar uma tabela, só para explicar para vocês. Nessa tabela teria, né, faltou aparecer a tabela aqui, teria que apresentar o calor específico de todos esses materiais, né? Então, de todos eles, vocês iam ver isso, que o mercúrio é o que iria apresentar menor calor específico, tá? Mas não tem problema, era só um exercício teórico mesmo. O que eu quero discutir com vocês é um exercício numérico, tá? Então vamos aqui, ó. É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia, para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor, ou seja, ele quer saber a quantidade de calor, deve ser retirada da água. O caldeirão contém 10 kg de água. Veja que a gente não fala em litros, a gente fala em quilogramas, né? E lembrando que o calor específico da água é 1, isso aqui é uma constante, tá bem? Então, que resultado que vai dar aqui? Na linha de baixo, resolução. Vamos primeiramente organizar os dados. Ele deu a massa da água de 10 kg. Gente, repare que eu vou trabalhar com a massa em grama. Como 1 kg vale 1.000, 10 vezes 1.000, 10.000 gramas, né? Como eu quero esfriar, ΔT vai ser negativo, né? Se eu estivesse esquentando, seria positivo. Como estou resfriando, ΔT é negativo. E o calor específico da água é 1. Vou trabalhar com a equação fundamental, né? Que é a fórmula da quantidade de calor sensível. Por que eu vou trabalhar com quantidade de calor sensível? Porque vai ter variação de temperatura. Então, bem simples aqui, moçada. É só substituir os valores agora. Vou pegar a massa d'água, que é 10.000 gramas. Vou pegar o calor específico, que vale 1. E a variação de temperatura já está aqui, ó. Como é negativa, pus entre parênteses. Regra de sinal. Mais vezes mais vezes menos, menos. 10.000 vezes 1 é 10.000, vezes 3, menos 30.000 calorias. Por que menos? Porque perdeu calor, né? A água está esfriando em 3 graus Celsius. Se a água estivesse aquecendo, a quantidade de calor seria positiva, tá? Então, quantidade de calor positiva, a substância recebe calor, anota isso. Quantidade de calor negativa, a substância perde calor, né? Cede calor. Em outras palavras, menos 30.000 calorias ou menos 30 quilocalorias, né? Cacau, menos 30 cacau, que o K vale 1.000.
Então aqui só reforçando que o sinal negativo indica que o calor foi retirado da água. Pessoal, tranquilo de trabalhar com isso. Vocês vão ver só nos exercícios lá, tá? Só uma questão de ficar atenção às unidades de medida, como ali, por exemplo, né, a massa estava em quilograma, passamos para grama, né? E não errar nos cálculos, tá? Continuando agora, vamos falar em calor latente. Calor latente e depois em quantidade de calor latente. Calor latente nós representamos pela letra L maiúscula. Ou seja, o que é o calor latente? Se o calor sensível é quando tem variação de temperatura e não tem mudança de estado físico, agora é o contrário. Calor latente é quando há mudança de estado físico, porém a temperatura permanece constante. Então aqui o que nós temos? Nós temos o gelo derretendo, né, sofrendo fusão. Sabemos que o gelo derrete a 0 graus, então ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Durante essa mudança mudança de fase, a temperatura permanece constante, 0 graus. Tá? Então, quando todo esse gelo derreter, se eu colocar um termômetro aqui e medir a temperatura da água, ela estará marcando 0 graus. Ou então eu tenho aqui, por exemplo, a água agora fervendo, né? Sofrendo vaporização. Se eu esquecer essa panela no fogo, né, coisa que não deve acontecer, né, e voltar depois de um certo tempo, eu vou ver que toda essa água, ou quase toda ela evaporou. Ou seja, durante a vaporização, a temperatura permanece constante. Ao nível do mar, essa temperatura é de 100 graus Celsius, né? E, obviamente, vou queimar a panela, posso causar incêndio, não se deve fazer isso, tá certo? Mas, enfim, calor latente é quando nós temos mudança de estado físico. Exemplos, o gelo derretendo a 0 graus ou a água fervendo a 100 graus. Na verdade, gente, então, o calor latente ele é calculado por essa fórmula aqui, ó. L. O L é uma constante, tá? Essa constante, vou só fazer um CT aqui de constante. Ele é calculado em laboratório, como né, e montado uma tabela, como eu estou mostrando a tabela de algumas substâncias aqui para vocês. Então esse L ele é calculado assim, ó. Eu vou pegar a quantidade de calor sobre a massa. Importante, qual que é a unidade do L? O L está aqui, ó, é caloria por grama. Por que caloria por grama? Porque quantidade de calor em calorias, a massa em grama. O que eu vou fazer? Eu quero agora obter a quantidade de calor latente, tá? Então atenção, gente. L e o Q, o nome é muito parecido, mas são duas grandezas diferentes. L é calor latente. Q é quantidade de calor latente. Para eu obter a quantidade de calor latente que eu quero, eu vou pegar essa equação, a definição do calor latente, e vou isolar o Q. Simplesmente, né, como que eu isolo? Simplesmente a massa está dividindo, passa multiplicando. Então, a quantidade de calor latente é calculada como a massa vezes o L, onde o L é o calor latente. Gente, aqui eu tenho o L, aí no caso nós temos L de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, L de vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso. Como eu destaquei aqui, ó, esse L é constante, tá? Para o álcool etílico, esses são esses valores, para o mercúrio são esses, né? Cobre são esses. Aqui eu tenho a temperatura de fusão, né? Que é a temperatura para que a substância possa derreter. Aqui eu tenho a respectiva temperatura de ebulição, tudo isso sob pressão normal. Pressão normal é o nível do mar. Gente, é o seguinte, de todos esses valores que estão aqui, o que mais a gente trabalha é a água, que eu já grifei aqui, ó, tá? Então, decorem o seguinte, que o calor latente de fusão para o gelo ou água é 80 calorias por grama. E que o calor latente de vaporização, LV, né, V de vaporização, é 540 calorias por grama. O que isso significa? Significa que se eu tenho 1 grama de gelo, para 1 grama de gelo derreter, o gelo precisa receber 80 calorias. Então, se forem 2 gramas de gelo, 160 calorias. Se forem 3 gramas de gelo, 240 calorias. E assim sucessivamente. O que é o calor latente de vaporização da água? Se eu tenho 1 grama de água em 100 graus Celsius,
Para essa 1 grama de água passar do estado líquido para o estado gasoso, né, ou seja, sofrer vaporização, 1 grama de água precisa receber 540 calorias, tá? E aqui para os outros valores. Se por acaso num exercício não falar da água, aí ele tem que fornecer para você o calor de latente de fusão ou de vaporização, dependendo do que esteja acontecendo. Quando for água ou gelo, tá certo, pessoal? Como está destacado aqui, o exercício pode ou não fornecer para vocês esses valores, tá? Por isso é importante. Decore então que o calor latente de fusão do gelo é 80, o calor latente de vaporização da água é 540, né? Calorias por grama. Observe essa unidade aí que ela é usual, fora do sistema internacional. Outra anotação que eu esqueci de fazer aqui e que eu me lembrei agora é o seguinte: anotem no cantinho do caderno de vocês o seguinte, que o calor latente de fusão para qualquer substância, né, a água ou qualquer outra substância, mesmo que não tenha aqui na tabela, é igual ao seu calor latente de solidificação. Só que daí no caso da solidificação é negativo. Você atribui o sinal de menos, porque para sofrer fusão a substância recebe calor, então é positivo. Para sofrer solidificação, que é o contrário da fusão, ela cede calor, por isso é negativo. Tudo bem? E o calor latente de vaporização de qualquer substância é igual a menos o calor latente de condensação ou liquefação de qualquer substância. Mesma linha de raciocínio, né? A condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido, é o contrário da vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Porém, por que esse é positivo? Porque este recebe calor para sofrer vaporização. Por que esse é negativo? Porque esse cede calor ao passar do estado de vapor para o estado líquido. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai falar muito no calorímetro, né? O que é o calorímetro? O calorímetro é esse equipamento aqui, ó. Nada mais é do que um sistema que impede a troca de calor com o meio externo. Então, ele é um sistema bem feitinho, bem vedado, bem isolado termicamente, né? É como, por exemplo, a garrafa térmica. Na nossa casa, a gente pode pensar na garrafa térmica como sendo um calorímetro, porque você não coloca lá na garrafa térmica, você passa um café, coloca na garrafa térmica, ela não fica aquecida por um longo período de tempo? Ela manter a temperatura constante significa que ela está impedindo a troca de calor com o meio externo. Ou seja, nesse caso, né, nós dizemos que o calorímetro ele é um sistema adiabático. Atenção que eu estou falando agora aqui. Então, o sistema adiabático é aquele que impede a troca de calor com o meio externo. Anotem lá no caderno de vocês. O que é um sistema adiabático? É um calorímetro, né? O calorímetro ou o sistema adiabático, eles impedem a troca de calor com o meio externo. Consequentemente, né, o teu café, né, um café quente, ou se você pegar a garrafa térmica então, e colocar um suco bem gelado, ele vai se manter gelado por um longo período de tempo, ou no caso do café, ele vai se manter quente por um longo período de tempo. Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos do seu interior, mas na prática isso ocorre. Então, na verdade, vocês sabem que a teoria é diferente da prática, né? Em tese, né, na teoria a gente despreza a troca de calor com as paredes internas aqui do calorímetro, mas todo mundo sabe que se você passou um café bem quentinho, né, deixou 1 hora lá na garrafa térmica, beleza? Então a garrafa térmica entrou em equilíbrio térmico com o café, com a temperatura do café. Daí de repente você esvazia essa garrafa térmica e você encostar o seu dedo na parte de dentro da garrafa térmica, você vai sentir que por dentro a parede interna está quentinha por causa do café. Ela estar quentinha significa que ela absorveu calor, tá?
E com isso ela está roubando um pouco de calor da substância, coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Então, na prática, em tese, né, a gente considera desprezíveis as trocas de calor da substância aqui dentro, né, com as paredes internas do calorímetro. Na prática, se você for fazer uma experiência com isso, né, isso vai acusar um erro na sua medida, né? É claro que essa troca de calor ela é pouca, mas mesmo assim ela ocorre, tá? Só para deixar bem claro aqui, que é o que eu estou contando aqui nesse texto. Então, em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos do seu interior. Ideal, então, que é o fictício, né? Da teoria, né? Mas na prática isso ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro em algumas equações sobre trocas de calor. Então tem exercício que ele vai tornar desprezíveis as trocas de calor com o calorímetro. Agora, se o exercício mandar você levar em consideração essas trocas de calor, aí a gente leva em consideração a capacidade térmica do calorímetro, e aí como isso como que fica a equação, a gente vai ver lá para frente, tudo bem? Aqui só falando da garrafa térmica, que ela também é um calorímetro, tudo bem? Né, para a gente entender em casa. E aí, moçada, quando a gente trabalha com a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente, a gente trabalha com um diagrama, né? Um gráfico, ou chamado de curva de aquecimento e resfriamento. Eu prefiro falar diagrama temperatura por quantidade de calor. Gente, atenção, nesse diagrama sempre a temperatura vai ficar no eixo Y e a quantidade de calor vai ficar no eixo X. Opa, falhou meu mouse aqui, tá? Bom, o que ele mostra? Ele mostra o seguinte, ó. Então o gráfico começa aqui e vai até aqui. Essa reta inclinada, repare, houve variação de temperatura. A temperatura passou de uma temperatura negativa para essa temperatura positiva. Por quê? Porque recebeu essa determinada quantidade de calor. Então, daqui até aqui, se houve variação de temperatura, a gente classifica essa reta aqui crescente como quantidade de calor sensível. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou trocar agora a cor da minha caneta. Agora, nesse ponto, a minha reta ficou na horizontal. Estão vendo? Que seria a fusão. Então, considerando que a substância é sólida aqui, aqui ela sofreu fusão. Gente, repare que aqui, ó, qual é a temperatura? É essa. Nesse ponto do gráfico, recebeu calor. Qual é a temperatura? Ainda é essa. Nesse ponto do gráfico, recebeu mais calor. Qual é a temperatura? É essa. Ou seja, todo esse trecho aqui, a temperatura é constante, certo? Aqui, ó, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, nós temos aqui uma quantidade de calor latente. Latente de fusão, já que ali eu tenho o ponto de fusão. Depois disso, então daqui até aqui, a substância está na fase líquida. Se ela está na fase líquida, deixa eu só voltar na cor vermelha. Se ela está na fase líquida, então eu tenho aqui quantidade de calor sensível, porque na verdade a temperatura, ela recebeu calor, né? Se eu fizer uma linha pontilhada aqui, ó, desculpa aqui, né, vai ficar bem torto, mas daqui até aqui, ó, ela recebeu essa quantidade de calor, que está aqui, né, o QS, e a temperatura subiu daqui para cá. Então, se houve variação de temperatura, é quantidade de calor sensível. Voltando na corzinha amarela ali. Daí, chegou nesse ponto, essa substância ferveu, sofreu vaporização. Então, veja, a temperatura aqui fica constante. Então, aqui nós temos uma quantidade de calor latente, chamada de quantidade de calor latente de vaporização, já que aqui é o ponto de ebulição. E aí continua lá, por último, a temperatura sobe mais um pouco. Aquela última retinha ali,
Aqui, ó, só esse trecho, tá? Ela representa quantidade de calor sensível. Então, pessoal, um diagrama de temperatura por quantidade de calor, ele vai sempre ficar com uma figura parecida com essa. Qual é o macete? Todas as retas crescentes, se é crescente, está indicando aquecimento, tá? Então, todas as retas crescentes são quantidade de calor sensível. E todas as retas horizontais significam temperatura constante, não significam? Portanto, elas significam quantidade de calor latente daquilo que você está falando. E é o que eu estou colocando aqui, ó. Os patamares horizontais representam transições de fase. Se significa mudança de fase, eu tenho quantidade de calor latente nos patamares horizontais. As temperaturas indicadas por PF e PE representam, respectivamente, ponto de fusão e ponto de ebulição da substância nessa determinada pressão, tá? Então, gente, se eu pegar, por exemplo, gostei bastante dessa figura aqui, ó, que é o que a gente vai mais trabalhar aí nos nossos exercícios. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui para marcar texto. Então, aqui nós estamos considerando uma certa massa de gelo. E o gelo, ó, ele está abaixo de 0 graus Celsius, está uma temperatura negativa. Todo mundo sabe, né, que o gelo abaixo de 0 graus a água abaixo de 0 graus é gelo, né, então na forma sólida. Bom, vamos entender o gráfico. Então, é um gráfico de temperatura, eixo Y é a temperatura, o eixo X é a quantidade de calor. Eu vou fornecer calor para ele. Esse gelo vai passar da sua temperatura negativa e vai ser aquecido até 0 graus, que é esse ponto aqui do gráfico. Quando ele está em 0 graus, o que acontece com o gelo em 0 graus? 0 graus é a temperatura de fusão. E eu continuo fornecendo calor, então esse gelo vai derreter. Toda essa reta horizontal aqui, ó, representa a quantidade de calor latente. Latente de fusão. Aqui é a quantidade de calor sensível, já que é uma reta, uma reta crescente, na diagonal. Bom, daqui para cá, houve novamente o que? Reta diagonal, né? A temperatura passou de 0 a 100 graus Celsius, portanto, se houve variação de temperatura, essa quantidade de calor é sensível. Beleza? Então, sempre que tem variação de temperatura, é sensível. Então, a água que está na forma líquida, ela passou de 0 a 100. Gente, ao nível do mar, o que acontece com a água em 100 graus? Como está mostrando aqui, ó, ela passa a evaporar. Então, veja que daqui até aqui, reforcei um pouquinho, né? A temperatura ficou constante. Então, constante de quanto? De 100 graus. Se a temperatura ficou constante, aqui eu tenho quantidade de calor latente. Latente de vaporização. Fiz um Vzinho ali, tá todo feio. E por último, aqui então, toda essa água virou vapor. Olha como ele está mostrando aqui, ó. Eu continuei com o fogo ligado, então fornecendo calor. E a temperatura do vapor se elevou, né? Então aqui, só essa parte do gráfico, vou fazer aqui no clarinho que dá para entender melhor. Por último, eu tenho essa quantidade de calor sensível. Então isso para mostrar o seguinte, quando eu tenho variação de temperatura, que é aqui, ó, né? Na primeira parte do gráfico, de uma temperatura negativa até 0, de 0 até 100, e de 100 até uma temperatura acima de 100, é quantidade de calor sensível. Durante a quantidade de calor sensível, não tem variação de estado físico. E quando eu tive uma reta horizontal, que é aqui e aqui, eu tive mudança de estado físico. Durante a mudança de estado físico, a temperatura ficou constante. Olha só, aqui ficou em 0, aqui ficou em 100, tá? Então, esse é o diagrama de temperatura por quantidade de calor. Gente, importante isso, tá? Sempre o ΔT no eixo Y, ou eixo das ordenadas, sempre a quantidade de calor no eixo X, o eixo das abscissas, tá? Claro que depois a gente vai treinar alguns exercícios, né? E isso vai ficar mais
claro para vocês através dos exercícios. Tudo bem, gente? Aqui eu vou até treinar um exercício número 3 com vocês, ó. O gráfico a seguir representa a temperatura de uma substância inicialmente no estado sólido. Então, esse estado inicial dela é sempre importante. Então, aqui, ó, onde o gráfico começa, ela não é a água. A gente sabe que a água acima de zero está na forma líquida, sob a pressão normal, né? Então, sei lá que substância é essa e não nos interessa saber qual é, tá bem? O que importa é isso. Então, aqui ela está no estado sólido. Vou até fazer um S de sólido aqui, ó. Em função da quantidade de calor recebida. A massa da substância é de 50 gramas. Gente, vamos entender esse gráfico aqui primeiro de tudo. Então, eu forneci para ela 100 calorias e essas 100 calorias fez com que essa substância passasse de 0 para 20, né, graus Celsius, né? Temperatura em graus Celsius. Ou seja, essa primeira parte do gráfico, eu tenho quantidade de calor sensível. Bom, o que acontece agora aqui? Ó? Aqui a temperatura ficou constante, meu gráfico ficou na horizontal. Então, essa substância aqui, se ela está na fase sólida inicialmente, como fala o enunciado, ela está sofrendo fusão. Portanto, aqui eu tenho quantidade de calor latente. Uma observação. Poderia esse exercício começar com estado líquido? Poderia. Aqui seria líquido, aqui seria vaporização e aqui ela seria um gás, nessa parte do gráfico, tá bem? Voltando ao exercício, como ela está no estado sólido inicialmente, aqui é sólido, aqui é fusão, então aqui agora essa substância está na fase líquida. Em 20 graus ela é líquida, né? De 1000 para 2000 calorias, ela recebeu 1000 calorias. Essas 1000 calorias é o que a gente chama de quantidade de calor sensível. Qual a consequência disso? A consequência é que a temperatura passou de 20 para 60 graus, até aqui. Quando chegou aqui, ó, mudou de volta o gráfico, ficou na horizontal. Se ficou na horizontal, isso representa a temperatura constante. De quanto? 60 graus. Como ela é líquida, o próximo passo é a vaporização. Então, só nesse trechinho do gráfico, nós temos quantidade de calor latente, porque mudança de fase. Tá? E aqui, daqui para cá, se é líquido, passa para o vapor. Então, aqui nós temos a substância no estado gasoso. Como a temperatura variou de 60 para 100, essa última quantidade de calor é classificada como quantidade de calor sensível. Então a gente faz essa análisezinha aí antes de resolver, essa pequena análise, né? Vamos para as perguntas. Com base no gráfico, assinale a alternativa correta. A. O calor específico da substância no estado sólido. Onde que é o sólido? Aqui, ó, né? É 0,2 calorias por grama vezes grau Celsius. Letra B. O calor latente de fusão. Onde que é a fusão? Nesse F aqui, ó, da substância é 20 calorias por grama. Vamos ter que calcular tudo isso depois, tá? Letra C. O calor específico da substância no estado líquido. Onde que é o líquido? Aqui, ó, é 0,5. O calor latente de vaporização. Onde que é a vaporização? Aqui é 80. E letra E. O calor específico da substância no estado de vapor, que é estado gasoso, é aqui, tá? É 0,8. Vamos fazer os cálculos. Então eu vou vir para cá por causa do espaço. Só deixa eu fazer essa anotação. Sólido, para vocês irem olhando aqui e facilitar para vocês. Fusão, líquido, sofreu a vaporização e aqui ela está no estado gasoso, tá? Só não vou pôr, posso pôr aqui assim, QS, QL, QS, que o gráfico foi menor, né? QL, como estava lá anteriormente, tá? E QS de volta, tudo bem? Bom, moçada, então vamos ver a letra A, né? O calor específico é essa. Vamos só abrir as alternativas. Pessoal, agora eu vou abrir os cálculos, né? Só que eu já fiz os cálculos aqui direto. Vamos analisar alternativa por alternativa. Então, na letra A, eu quero saber se o calor específico é 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Como é a fórmula da quantidade de calor sensível, é a mesma fórmula do calor específico, ó. Então vamos substituir.
a massa é de 100 gramas, que ele fala lá no enunciado. Não, perdão, falei errado aqui. A quantidade de calor é 100 calorias, que é esse 100 aqui, sobre a massa, que é 50, vezes a variação de temperatura, que é 20. Fazendo as contas, eu vou encontrar que o calor específico é 0,1. Ele fala que é 0,2, então a A está errada. Letra B, o calor latente de fusão. Onde que é a fusão? Agora vamos trabalhar com esse trecho do gráfico. Ó. Atenção. É 20 calorias por grama? Para trabalhar com calor latente de fusão, eu vou pegar a fórmula que é Q sobre a massa. Quantidade de calor latente sobre a massa. Gente, de 100 calorias até 1.000, quanto que vale aqui? Ó? Eu vou trabalhar com o intervalo do gráfico. 1.000 menos 100, esse intervalinho aqui ó, é de 900 calorias. Vou dividir 900 por 50, que é a massa, vai dar 18 calorias por grama. Ele fala que é 20. Então a letra B está errada. Eu vou pular a letra C, eu vou para a letra D. O calor latente de vaporização. Onde é a vaporização? Aqui, ó. Tá? Estou trabalhando com essa parte do gráfico agora. O calor latente de vaporização é 80? Vamos aqui. L igual a quantidade de calor. Quanto que eu forneci para essa substância sofrer vaporização? Estava em 2.000, foi até 4.000. Então eu forneci 2.000, que faltou fechar o zerinho, calorias, ó, que está aqui, que é a quantidade de calor latente na vaporização, sobre a massa, que é 50. 2.000 por 50 é 40. Então a letra D está errada, porque ele fala que é 80. E a letra E, o calor específico da substância no estado de vapor. Onde que é o vapor? É o estado gasoso aqui, ó. Ele quer o calor específico, né? Então, eu preciso da quantidade de calor pela massa sobre a variação de temperatura. Gente, o estado gasoso ou de vapor é daqui até aqui. De 4.000 até 4.160. Quanto que é esse intervalinho aqui, ó? Esse intervalinho é a quantidade de calor. De 4.000 para 4.160, variou 160 calorias. Sobre a massa, vezes qual é a variação de temperatura aqui, ó. Né? Essas 160 calorias fizeram com que a temperatura subisse de 60 para 100. Portanto, a variação de temperatura é de 40 graus, como já está aqui. Fazendo as contas, eu vou chegar que o calor específico, né, no estado gasoso, é 0,08 calorias por grama vezes grau Celsius. Opa, 0,08. E ele fala que é 0,8. Por isso, a letra E está errada. Pelo gráfico, a quantidade de calor recebida pela substância em estado líquido é quanto? Vamos voltar na letra C, né? Na letra C, que a gente já sabe que é a correta, até já vou marcar aqui. O calor, ele fala assim, o calor específico é 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius. Vamos ver se dá certo isso. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Já que no estado líquido, que é aqui, houve variação de temperatura, não houve? A temperatura passou de 20 para 60. Então essa quantidade de calor é sensível, né? Então eu vou trabalhar com o calor específico. Calor específico é igual a quantidade de calor pela massa vezes variação de temperatura, que eu quero achar o calor específico, por isso vou trabalhar com essa fórmula. Bom, primeiramente, então vai lá, calor específico igual. Qual foi a quantidade de calor na fase líquida? Como passou de 1.000 para 2.000, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, que é 1.000 calorias, sobre a massa, que é 50, vezes a variação de temperatura, que é 40, que a gente já viu aqui. Fazendo as contas, eu vou chegar que o calor específico é de 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, sim. Por isso a letra C está correta. Bom, gente, eu sei que assusta nessa explicação, assusta essa fórmula, mas com a prática a gente vai entender isso daqui, tá bom? Não se preocupem nesse primeiro instante, se de repente não entendeu muita coisa e tal, porque tem que pôr a mão na massa para entender esse assunto, tá bom, gente? Nós vamos entrar numa parte da física em que os cálculos eles são um pouco mais chatinhos agora, tá? Mas é isso aí. Eu quero só que vocês, né,
treinem os exercícios, não se apavorem nesse primeiro instante, que eu vou dar total apoio para vocês com a matéria, tá? Então, vamos nos ver na semana que vem, né, com a nossa live. E a dúvida dos exercícios a gente vai tirando durante a semana e a correção lá na live, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado um pouquinho. Vou deixar um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima aula. Até!